Deu ruim pro Bolsonaro, hein? Essa eu queria ver a explicação dos grandes analistas da Globo News sobre a decisão da BlackRock. Se você não sabe, BlackRock é a maior gestora de fundos de investimento do mundo. A BlackRock gestiona, ou seja, controla quase 10 trilhões de dólares em investimentos no mundo inteiro. É uma companhia que quase ninguém conhece. Você fala na rua, conhece a BlackRock? Ninguém conhece, mas que é acionista majoritária de várias empresas que você conhece e tem ações de quase tudo que você puder imaginar. A BlackRock anunciou a empresários brasileiros, e quando eu digo empresários brasileiros, eu quero dizer a banqueiros e bilionários brasileiros, que não coloca mais um centavo no Brasil enquanto o Bolsonaro for presidente. Eu vou repetir. A maior gestora de fundos de investimento do mundo, que tem quase 10 trilhões de dólares em investimentos, ou seja, 6 vezes o tamanho do PIB do Brasil, disse que não coloca mais um centavo no Brasil enquanto o Bolsonaro for o presidente e perderam completamente a paciência com o senhor Paulo Guedes. Nossa, mas que curiosidade de ver a Miriam Leitão, o Merval Pereira, aqueles analixos da Globo News que diziam, olha, é só tirar o PT que os investimentos vão voltar. Adoraria ver também os analistas da XP, da Rico, da Modal, essas corretoras aí do mercado financeiro que diziam que, olha, o Paulo Guedes é um cara de vanguarda, com o Paulo Guedes o Brasil vai ter investimento. Adoraria ver os comentários deles sobre a decisão da maior gestora de investimentos do mundo de dizer, com o Bolsonaro não dá mais, vamos boicotar o Brasil até o Bolsonaro sair do poder. Ou seja, eles estão fazendo uma chantagem com o pessoal do mercado financeiro muito grande. Por quê? Porque vários bancos dependem de investimentos de grandes gestoras americanas, como a BlackRock, tem uma outra, a State Street, que investem bilhões e bilhões nas empresas brasileiras. Agora, não investem mais. A coisa vai ficar feia. A pressão sobre o Bolsonaro e o Paulo Guedes agora vai aumentar 10 vezes. Eu vou explicar isso tudo aqui, por que é tão importante a decisão da BlackRock, mas antes, um segundinho. Se você é fora Bolsonaro, você é? Pois bem, eu, Thiago, eu sou fora Bolsonaro. Se você também é, inscreva-se aqui no canal. Aproveita, se você já é inscrito, curte o vídeo aí. É um segundinho, é de graça. Olha, tá faltando 10 dias para o meu aniversário, menos de 10 dias, é dia 20 meu aniversário. Então, de presente adiantado, você se inscreve aí no canal e eu ficarei feliz, você ficará feliz. Sabe quem vai ficar triste se você se inscrever? O Bolsonaro. Então, você quer fazer o Bolsonaro triste? Inscreva-se aqui. Agora, vamos falar sobre a BlackRock e outras empresas de investimento, mas a BlackRock anunciou isso a empresários brasileiros. Eu imagino a carinha de bunda desses banqueiros que apoiaram tanto o Bolsonaro e o Paulo Guedes em 2018, quando chega o americano, que para eles é como se fosse o ídolo deles. Imagina um banqueiro brasileiro que é bilionário, que está lucrando aí, que está sugando tudo da população, lucrando bilhões, quando ele vê a maior o presidente da maior gestora de fundo de investimento do mundo. Eles olham para aquele cara assim, o olho até brilha, eles falam, nossa, esse é o cara que entende, pô. Esse é o cara que tem 10 trilhões, 6 vezes o PIB do Brasil em investimentos. Vamos ver o que ele vai falar sobre o governo que a gente apoiou aqui. Aí, o que ele falou? Não colocamos mais um centavo e, dependendo do andar da carruagem, vamos começar a desinvestir no Brasil. E vamos lembrar, BlackRock falou que vai começar a desinvestir no Brasil, dependendo do andar da carruagem, porém, a política de desinvestimento no Brasil, não só da BlackRock, mas de outras empresas grandes norte-americanas, já começou e começou faz muito tempo. Eu lembro em 2019, eu fazia vídeo aqui no canal, eu falava, principalmente em novembro, dezembro de 2019, no finalzinho do ano, falava, olha, só esse ano mais de 40 bilhões de dólares já saíram do Brasil. Aí 2020, a fuga de capitais de 60 bilhões de dólares. 2021 também, fuga de capitais recorde. Fuga de capital é o seguinte, são estrangeiros, brasileiros também, mas a maioria estrangeiros, que tinham investimentos no Brasil, investimento em commodities são alimentos, milho, em soja, em tudo mais, investimentos também na bolsa de valores, investimentos em outras áreas, e aí eles fazem o quê? Eles vendem suas ações, que as ações têm que ser compradas em real no mercado brasileiro. Eles vendem suas ações, eles pegam esses reais, eles compram dólares, e aí eles levam os dólares para os Estados Unidos. É por isso que o dólar sobe durante o governo Bolsonaro. O dólar sobe por quê? Porque as empresas, essas gestoras, tanto brasileiras, mas principalmente as estrangeiras, estão vendendo reais. Aí é a lei da oferta e da procura. Quando tem muita gente vendendo real, sabe o que acontece? O preço do real baixa. Se o preço do real baixa, todas as moedas sobem frente ao real. É por isso que o dólar está 5,70. Aí o que acontece? A BlackRock avisou, não vamos mais investir no Brasil. Para você ter ideia, a BlackRock
é acionista de várias empresas que você conhece no mundo inteiro. Kellogg's, Coca-Cola, Unilever. Unilever aí faz tudo de cosmético que você imaginar, é Unilever. Você pega um desodorante de qualquer marca, você vai ver atrás, Unilever. Aí, no Brasil, investem em bancos, mas os principais investimentos da BlackRock são em commodities. Commodities agrícolas, alimentares. Sabe por quê? Porque quando se investe em alimentos, isso é uma coisa que as grandes companhias de fundo de investimento aprenderam, principalmente depois da crise de 2007, que foi uma crise imobiliária. Eles aprenderam o seguinte: se eles investem em commodities alimentícios, ou seja, em milho, em soja, em feijão, em arroz, esse tipo de coisa, eles conseguem uma garantia contra a inflação. Por quê? Porque quando a inflação aumenta, geralmente o preço desses alimentos aumentam junto com a inflação. Então, se eles têm bilhões investidos nesses commodities, aí a inflação aumenta. O investimento deles não perde valor. Por quê? Porque ele vai aumentar junto com a inflação. Então a BlackRock começou a investir muito em commodities no Brasil, em toda a cadeia do agro. Porém, agora não. Agora já era. E tem uma coisa, eles não gostam da política do Paulo Guedes. Eles falam que o Paulo Guedes ele é um estelionatário, porque ele enganou a todo mundo. Agora, os grandes donos de bancos, que também têm investimentos nessas áreas todas, no agro e tudo mais, pode ver que na Globo tá lá sempre o agro é tech, o agro é pop, isso é financiado por bancos, viu? É financiado por bancos. Aí, esse pessoal tá em desespero. Que se a maior gestora de fundo de investimentos do mundo veio ao Brasil para dizer, vamos desinvestir no Brasil e vamos boicotar o Brasil enquanto o Paulo Guedes for ministro e principalmente enquanto o Bolsonaro for presidente, sabe o que acontece? As outras começam a fazer o mesmo. Se não tem mais investimento no Brasil, pelo contrário, começa a ter desinvestimento, a chance do dólar, que já está 5,70, 5,68 no momento em que eu gravo o vídeo, chegar a 5,80, 5,90, 6, 6,50, 7 é gigantesca. Porque começam a sair dólares do Brasil, o real começa a perder mais valor do que já perdeu e o dólar vai aumentando. O dólar aumentando é ruim, é bom para quem vive de exportação, mas é ruim para os economistas. Por quê? Porque eles precisam navegar em um mar calmo. Para o economista, a coisa principal é que esteja tudo calmo. Por quê? Porque aí eles conseguem prever o que vai acontecer. Porém, quando grandes gestoras dizem que não vão mais investir no Brasil, não dá para prever o que vai acontecer. Não, por exemplo, eu falei aqui, o dólar pode chegar a 6, 6,50, 7 com isso. Pode, mas também pode chegar a 10. Assim como pode chegar a 6 e parar e ficar lá em 6. O que acontece é o seguinte, da mesma maneira que eu falo, eu não sei, pode acontecer isso, isso e isso, os economistas também não sabem. Agora eu vou te dar um exemplo. Durante o governo Lula, os economistas sabiam, um dólar está R$2, a tendência é aumentar até 3 e pouco nos próximos 4 ou 5 anos. E aí eles sabiam, a tendência é essa. Tá 2, vai aumentar até 3 e pouco, estabilizar ali em 3 e pouco. Se acontecer alguma coisa, aí cai um pouco, sobe um pouco, mas fica ali. Isso é um mar calmo, é um mar que os economistas conseguem navegar. Eles falam, já tá aqui. Aí você fala, mas Thiago, subir é ruim? Não necessariamente. Se dá para prever que vai subir, da maneira que vai subir, até quanto vai subir, tudo mais, é um mar calmo. Se dá para prever que vai cair, quanto vai cair, é um mar calmo. O que não pode, o que os economistas odeiam, a BlackRock por isso está saindo do Brasil, é essa instabilidade econômica. Só que a instabilidade econômica, aí não sou eu, Thiago, que diz, é o próprio Paulo Guedes, é causada por conta da instabilidade política, que é causada por... Quem causa instabilidade política no Brasil? Comenta aí, vou responder. Jair, falso Messias, o demônio Bolsonaro. Ele causa toda a instabilidade política no Brasil. É por isso que agora, olha só, os estrangeiros não vão mais investir no Brasil. As empresas brasileiras também estão desinvestindo no Brasil para investir em negócios e investir em coisas no exterior. Aí agora, imagina a carinha daqueles estelionatários do Globo News que diziam assim, nossa, quando o PT sair, vai aumentar o investimento no Brasil, porque ninguém gosta de governo de esquerda, o PT é um governo autoritário. Lembra da Globo News chamando o PT de autoritário? Dizendo que não tinha investimento no Brasil por causa disso? Isso em pleno 2014, quando o Brasil era rei dos investimentos. Eu lembro que em 2015, eu fui na França, eu conheci um pessoal que estava fazendo lá MBA, estavam fazendo pós-graduação em economia e marketing. Aí eles falavam, você é brasileiro, caramba, o Brasil é o melhor lugar do mundo para investir. Se eu fosse investir hoje, eu seria no Brasil. Comecinho de 2015, logo antes do Congresso sabotar o governo Dilma com as pautas bomba, e hoje o Brasil é o pior lugar do mundo para investir. Em 6 anos, eles conseguiram, 7, né? Em 7 anos, eles conseguiram acabar com o Brasil. A Dilma não governou aquele 1 ano, caiu, teve o golpe,
O golpe começou, na verdade, em fevereiro de 2015, quando assumiu aquele congresso de maioria de direita. Ali começou o golpe. Ali o Brasil parou de crescer e começou a queda do Brasil. E aí agora chegou no nível em que as empresas dizem, não, vamos investir mais no Brasil, vamos esperar alguém assumir depois do Bolsonaro. E eu vou te falar, a pressão agora desse pessoal que estava querendo que fosse qualquer um, menos o Bolsonaro, e que não fosse o Lula, mas que entre Lula e Bolsonaro já queria o Lula, a pressão desse pessoal para que ganhe qualquer outro que não seja o Bolsonaro vai aumentar 10 vezes. A pressão sobre o Bolsonaro e sobre o Paulo Guedes vai aumentar 10 vezes. A pressão agora para o Bolsonaro seguir todas as regras fiscais, para o Bolsonaro implantar mais política de austeridade. E vamos lembrar, política de austeridade são políticas impopulares, são políticas que fazem as pessoas mais pobres e os ricos mais ricos, esses investidores mais ricos. Essa pressão vai aumentar 100 vezes. Por quê? Porque o Bolsonaro, por ser um governo de direita, um governo que prometeu ser neoliberal, mas não foi tão neoliberal quanto eles queriam, a única maneira dele agradar os investidores é o quê? É passando reformas, é cortando gastos, ou seja, cortando todo tipo de gasto social, coisa que é para a população, corta. É para a saúde, é para a educação, é para construir moradia, é para luz para todas essas coisas. Corta tudo, corta. Não, a gente só pode gastar dinheiro agora em coisa que vai para o mercado financeiro. Dá todo o dinheiro para bancos e para investidores. Esse é o único tipo de política que o Bolsonaro sabe para fazer, para agradar investidores. No caso do Lula, o Lula, ele teve encontro com empresários há algumas semanas. Ele falou, olha, o que eu posso prometer para vocês é o seguinte, é o que aconteceu no meu governo, eu vou dar dinheiro, eu vou dar dinheiro na mão do povo, vou fazer com que o povo tenha dinheiro. Se o povo tem dinheiro, a roda da economia gira, o povo vai ter dinheiro, o povo vai gastar, se o povo vai gastar, é uma economia com 220 milhões de pessoas que vão consumir, que não, a maioria da população brasileira hoje não é consumidor, eles sobrevivem, não estão vivendo, e aí essas pessoas vão começar a viver, vão começar a consumir. Quando as pessoas consomem, sabe o que acontece? O lucro do banco aumenta. E o lucro de qualquer investidor nacional ou internacional aumenta. Por que aumenta? Porque se a companhia vai investir em commodities, os commodities vão vender mais. Porque as pessoas vão ter dinheiro para comprar. Se investe em algum negócio, em negócios imobiliários, vai subir o preço. Porque as pessoas vão ter mais dinheiro para comprar casa, para alugar a casa pagando mais no aluguel, as pessoas vão ter mais dinheiro. Com as pessoas consumindo, e a gente está falando aí de 200 milhões de consumidores, todo mundo começa a lucrar. E o Lula promete isso, o Lula fala muito bem sobre isso, e os investidores, por mais que não gostem do Lula, porque o Lula já falou que vai revogar reformas, vai cortar muita mamata nos bancos, eles falam, peraí, mas com o Lula, esse mar que está revolto, volta a ficar calminho. Pode não ter a mamata que eles conseguiram aprovar com o golpe, que é reforma trabalhista, reforma da Previdência, pode até ser revogado, mas temos um mar calminho para navegar e para voltar a lucrar muito e para voltar a ter investimento internacional nas empresas daqui. E quando chega uma companhia dessa, BlackRock, qualquer outra, de fundo de investimento internacional, chega aqui, eles começam a comprar ações das companhias brasileiras. Aí, sim, pelo menos na teoria, deixa eu falar a teoria. Essas empresas compram ações das empresas brasileiras, as ações sobem. Quando as ações sobem, essas empresas brasileiras têm mais dinheiro de capital para reinvestir, para crescer, para expandir seus negócios. Expandindo, em teoria, elas geram mais empregos. Essa é a teoria. Isso funcionou muito bem no governo Lula e no primeiro governo Dilma. Aí, a teoria deles é que, tirando o PT aprovando reformas, iriam investir mais ainda e gerar mais emprego. Essa parte da teoria não, isso foi estelionato puro. Enganaram milhões de brasileiros e tem gente enganada até hoje. E aí, eu tenho que ler editorial do Estadão, ó, se inscreve aí, eu li editorial do Estadão, é sério, eu quase parei no meio pra vomitar, porque a coisa horrível editorial do Estadão falando que o PT quer acabar com a cidadania do povo brasileiro porque vai revogar a reforma trabalhista. Estadão, a Globo estão desesperados. Mas olha só, eles estão desesperados porque o Lula falou em revogar a reforma trabalhista, a Gleisi, presidenta do PT, também falou. Só que tem uma coisa, olha como essa elite brasileira é burra. É uma elite burra mesmo, eu encho a boca para falar burra. Por quê? Porque os economistas lá dos Estados Unidos, do maior fundo de investimentos do mundo, já falou, com o Bolsonaro não dá, se é com o Lula, qualquer um, a gente volta a investir. Com o Lula também a gente volta a investir. Já os brasileiros, não. Enquanto a elite brasileira está indo, os americanos já estão voltando. Quer dizer, eles estão 10 passos na frente desses economistas da elite do Brasil. Olha, é capaz de lá para setembro eles falaram, realmente, com o Lula vai ser melhor. Realmente Paulo Guedes não é tão bom assim, hein? Nossa,
Porque até hoje você vê esses economistas do Globo News falando, não, mas o Paulo Guedes ele tenta segurar, o problema é o Bolsonaro, eles não admitem o erro, não admitem o erro, é incrível. Eu vou mostrar agora o carro de som em Tramandaí, litoral do Rio Grande do Sul, olha só. Brasil, o arroz tá caro, o feijão tá caro, o Brasil inteiro pede fora Bolsonaro, e o Plantão Brasil vem aqui denunciar, esse desgoverno tem que acabar. É isso, se você é contra esse desgoverno, se você é fora Bolsonaro, se inscreva no canal Plantão Brasil, no YouTube. Tá aqui um trecho lá em Tramandaí, no próximo vídeo eu vou mostrando mais. Quem quiser nos apoiar, olha, embaixo do vídeo, botão Seja Membro, no primeiro comentário eu deixo Pix, eu deixo PicPay, eu deixo também as minhas outras redes sociais. Siga-me nas outras redes sociais também, vamos continuar indo pra cima desses malditos. Ó, o Brasil vai voltar a sorrir agora em 2022, viu? Falou!